Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 2, Vitória 1 pela Copa do Brasil. Para mim foi um jogo frustrante, sabe? Esse time do Flamengo parece que tem prazer em perder gols, não é uma coisa normal, sabe? Foge à normalidade. Parece que os nossos jogadores têm alergia a fazer gol, porque no confronto de mata-mata, sabe, o placar mínimo hoje deveria ter sido 4-1 Flamengo, assim, por baixo. Só que a gente não é eficaz para fazer gol, assim, é bizarro, assustador e me irrita demais, assim, é uma coisa que me irrita muito, é perder gol igual o Cebolinha perde cara a cara com o goleiro, chutar a bola de cabeça baixa, sabe? O gol tem 7,15 metros de largura e 2,44 de altura. Olha pro goleiro, tira do goleiro. O Cebolinha conseguiu perder 2 gols dentro da área. Um ele chutou em cima do goleiro e o outro ele cara a cara chutou na perna do goleiro. Não foi nem que o goleiro defendeu, chutou na perna. O Pedro também perdeu 2 gols no primeiro tempo que não pode perder. A Arrascaeta perdeu um gol cara a cara também, isolou a bola. Fora inúmeros lances que o Flamengo erra aquele último passezinho, sabe? Erra aquele detalhezinho. Então, assim, não é um bom jogo pra mim, é frustrante. Você não pode criar tantas oportunidades igual criou e só fazer 2 gols e o segundo gol ainda meio contra. Então, assim, é muito ruim. Isso aí tem que melhorar. Essa vantagem aí. O Flamengo também, outra coisa que o Flamengo adora. No Brasileirão, então, o Flamengo é mestre e deixar o adversário vivo. Só consegue fazer um gol de diferença, amassa o adversário, perde um caminhão de gols, bola na trave e no final do jogo ainda corre risco, como foi hoje no gol do Vitória, que estava bastante impedido, mas se não tá, se o jogador tá um pouquinho aí, você entendeu? Então assim, não pode. Um elenco caro desse, o investimento que o Flamengo faz, a quantidade de gols que o Flamengo perde, tem que ser cobrado o elenco. Não dá, sabe? Só citei alguns lances aqui para não ficar falando a noite toda da quantidade de gols perdidos. É uma coisa que irrita qualquer um. Eu queria começar falando sobre os gols perdidos, porque acho que tem que ser o destaque desse jogo, é a quantidade de gols perdidos. Todo mundo perdeu gol, inacreditável, sabe? Falando do jogo, na minha opinião, o Leonardo Jardim faz certo em entrar com o time reserva. Ninguém consegue jogar com o mesmo time domingo e quarta, não dá. Nós estamos ainda no início da temporada. É claro que se tiver jogo importante lá na frente, tiver jogo importante, mata-mata de Libertadores na quarta e o Flamengo disputando a liderança no Brasileirão, aí tem que botar o que tem de melhor. Mas agora, no início de temporada, um jogo contra o Vitória, que é time da Série A e tudo bem, mas é muito inferior ao Flamengo, não fazia necessidade nenhuma de sobrecarregar alguns jogadores. E isso é assim no mundo todo. Pode ter um ou outro torcedor que ainda acha que tem que jogar sempre com os mesmos jogadores, que tem que jogar sempre o que o Flamengo tem de melhor. Não dá. Não é possível que os grandes times do mundo estejam certos em poupar quando dá para poupar, sabe? E quem pensa ao contrário tá certo. Então, assim, Leonardo Jardim entrou com um time bom, mostra como que o elenco do Flamengo é bom. O time que entrou em campo hoje é um time bom, entendeu? Poderia ter terminado o primeiro tempo facilmente com 3-1 pra gente, se não fosse a incompetência dos atacantes do Flamengo, bizarra. Então o Flamengo no primeiro tempo domina o jogo. O gol do Everton Flamengo já só com 12 minutos, mas o Flamengo já pressionava demais o Vitória. Ele acerta um belo chute, sabe? E aí vem uma coisa também que o Flamengo não pode dar um vacilo que o adversário faz gol. É impressionante também. O Flamengo vai, ataca, perde gol, bola na trave, o goleiro adversário faz milagre. Aí o Flamengo dá um vacilo,
que foi o Léo Ortiz cortar a bola para o meio da área. O zagueiro nunca corta a bola para o meio da área. O Léo Ortiz ali, se ele não tinha, né, se ele não tinha impulsão suficiente para cortar essa bola para lateral, jogava para escanteio. Ele cabeceou em diagonal, velho. O jogador do Vitória acertou um belo chute, indefensável, golaço. E aí o Vitória, com menos de 2 minutos, empata. Então não deu nem pro Flamengo dar aquele abafa pós-gol que a gente é acostumado a fazer, certo? E depois que o Vitória empata, o jogo fica mais equilibrado ali no primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, ali dos 35 em diante, o Flamengo volta a dominar o jogo e volta a perder um caminhão de oportunidades. O Leonardo Jardim, acho que assim como eu, né, ou como muitos flamenguistas, ficou extremamente irritado com Cebolinha e De La Cruz. Eu não sei da onde que o Eric Faria tirou que o De La Cruz fez um bom jogo. O De La Cruz não acertou nenhum passe vertical. A função do De La Cruz, segundo volante, é dar dinamismo no jogo, é fazer a bola chegar na frente, é fazer, né? A gente espera que ele consiga fazer algo próximo do que o Jorginho faz. Mas ele não acertou. Eu vi o jogo prestando atenção nisso, que é uma coisa que eu critico desde que o De La Cruz chegou no Flamengo. Ele não consegue acertar passe vertical. Ele só consegue acertar passe lateral e passezinho curto para frente. Um passe que quebra a linha, que deixa o atacante ou o meia livre, ele não consegue. O De La Cruz não consegue clarear, limpar o jogo. Só o Eric Faria achou que ele fez um bom primeiro tempo. E o Cebolinha é irritante, né? O Cebolinha, volta a repetir. O Flamengo para a ponta esquerda tem Samuel Lino, tem Bruno Henrique, tem Luiz Araújo que pode jogar por lá. E esquece o Cebolinha, velho. Primeiro que ele falou que ele não quer continuar no Flamengo. Então fica correndo em volta do campo. Deixa ele lá. Entendeu? Porque é um inútil, incapaz de fazer gol. Ele perde, vou repetir, porque foi muito irritante. Os 2 gols que ele perde no primeiro tempo, cara, é de jogador pereba. As 2 finalizações dele, ele tá de cabeça baixa, velho. Olha pro goleiro, sabe? Nas 2 chances claras que ele teve, olha pro goleiro e tira do goleiro. Então, assim, irritou até o treinador, que dificilmente algum treinador mexe no intervalo. E ele mexeu bem. Botou o Saul, que é muito melhor que o De La Cruz. Sabe, o De La Cruz nunca daria o passe que o Saul deu pro Arrascaeta, que ele chutou a bola no travessão, nunca. Então, o Saul faz o jogo fluir melhor, consegue achar jogadores livres. E uma coisa que eu vou bater nessa tecla de novo. O melhor ponta esquerda do elenco é o Bruno Henrique. Mas os treinadores, Felipe Luiz, agora o Leonardo Jardim, insiste com os pereba lá, velho. Sabe, o Samuel Lino hoje entra no finalzinho do jogo. O adversário cansado de tanto correr atrás do Flamengo. O cara erra passo, ele errou um passo pro Arrascaeta bizarro. O Arrascaeta ficou puto, mano. Era um passe simples. Ia pegar o time do Vitória no contra-ataque. O time do Vitória tentando sair. Eles erram o passe, a bola sobra pro Samuel Lino, cara. Ele erra o passe de 10 metros. O Arrascaeta fica puto pra pegar a bola. Então, e o Bruno Henrique, eu repito, entre Samuel Lino e Bruno Henrique, eu sou 1000 vezes Bruno Henrique. O Bruno Henrique não tá nem de perto que ele foi em 2019, 2020, até 2022. Sabe? Tecnicamente não tá muito bem, mas ainda assim é melhor do que o Samuel Lino. Exemplo é o cruzamento que ele dá pro Pedro fazer o segundo gol. Sabe? Sem contar que ele tem mais faro de gol, é muito mais artilheiro que o Samuel Lino. Mas os treinadores do Flamengo não deixam ele jogar. Deixa o Bruno Henrique fazer 2 jogos de titular na ponta esquerda para ver se vai engrenar. Ele é muito mais forte que o Samuel Lino para puxar contra-ataque. Tanto é que quando ele vai para a ponta esquerda no segundo tempo, o time melhora. O time melhora, inclusive é onde sai o gol do Pedro. Mas o Flamengo domina o jogo mais uma vez. Foi assim contra o Bahia.
Ganhamos do Bahia de 2-0, mas nossa senhora. Foi perder um caminhão de gols, aí depois consegue fazer o segundo gol. Então hoje a gente sai do Maracanã frustrado, né? Sai do Maracanã, quem dera se eu estivesse lá, né? A gente termina o jogo frustrado. Ponto positivo. O time reserva do Flamengo consegue imprimir o mesmo padrão tático do time titular. Isso é importantíssimo. Porque vira e mexe, algum reserva vai ter que entrar no time titular. E ele já sabe jogar, não tem aquela queda tática, sabe? Então eu achei ponto positivo de hoje, mais uma vez, os jogadores que entram, os 11 que entram, esses 11 que entraram, a maioria reserva, os caras mantiveram o padrão tático. Faltou, como eu já falei, vou repetir porque é extremamente irritante, faltou conseguir fazer o gol, velho. Sabe, o time do Flamengo é alérgico a fazer gol, parece que os caras não gostam de fazer gol. E isso aí pode custar caro. Por exemplo, hoje era para ter saído classificado do Maracanã. 5-1, 4-1, até 6-1. Teve chance para isso. Mas o Flamengo, desde o ano passado, gosta de manter o adversário vivo. Parece que é uma tara dos caras. Agora, daqui a 3 semanas, lá no Barradão, tudo pode acontecer, pode, cara. Porque se o Flamengo fosse o time eficaz para fazer gol, eficiente para fazer gol, tava tranquilo. Agora, quem garante que no Barradão a gente não vai perder um monte de gol, aí toma um golzinho de bola parada, vai pros pênaltis, aquele sufoco todo. É claro que a Copa do Brasil, dos 3 campeonatos, é o menos importante. Mas isso o Flamengo até... nem ano passado, nem esse ano falou que vou abrir mão da Copa do Brasil, não é isso. Eu tô puto justamente por isso, dava para ter vencido hoje muito. Dá para tentar ganhar os 3 campeonatos. Dá para entrar na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, entrar para ganhar. É claro que na Copa, isso aí nós torcedores, temos que amadurecer e entender que não dá para disputar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, jogando domingo e quarta, não dá para jogar sempre com os mesmos titulares. Então, até agora eu não vi ninguém criticando o Léo Jardim por entrar com o time reserva. O time reserva hoje poderia ter goleado Vitória, facilmente. Aí você descansou o Arrascaeta 45 minutos, alguns jogadores importantes nem entraram, Varela, o Jorginho voltando de lesão também não tá nem no banco. Então assim, o elenco tem que ser cobrado, cara. Não sei qual é a postura do Leonardo Jardim, não vi a entrevista coletiva dele, que tá acontecendo agora provavelmente, que tá tarde já. Mas assim, tem que cobrar, velho. Tem que cobrar todo mundo, tem que fazer gol, mano. Os caras treinam pra caramba finalização, é claro que treinam. O problema é no campo. Parece que eles ficam nervosos cara a cara com o goleiro, velho. Calma. Finaliza com calma, olha pro goleiro. Confiança. O Cebolinha não tem confiança nenhuma pra jogar, horrível. Inclusive no gol do Vitória ele volta, demora pra voltar. Sabe? O Cebolinha não acredita que a jogada do adversário vai dar certo. Ele nunca volta até o final. Então, próximo jogo do Campeonato Brasileiro, parar de perder gol. O Flamengo poderia estar vencendo esses... Ele tá... É a 6ª derrota, é a 6ª vitória seguida. Poderia ter feito placares maiores em todos os jogos. A minha irritação é que uma hora isso aí vai cobrar um preço. Todo episódio aqui do podcast Confraria Flamengo eu lembro desse jogo, não sai da minha cabeça. Flamengo e Grêmio, Brasileirão do ano passado. Flamengo massacrou o Grêmio. No finalzinho do jogo, o Grêmio, que não tinha dado nenhum chute no gol do Flamengo, achou um pênalti lá e empatou o jogo. Então isso aí cobra, cara. Não pode perder tanto gol, não pode.
Isso aí pode custar caro uma hora, como pode custar a nossa classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Pode. O jogo está aberto. O time do Vitória é um time que marca bem, entendeu? Os caras têm um padrão de jogo bem estabelecido. E agora vamos lá pro Barradão. Claro que o Flamengo é favorito, óbvio. Mas vai com uma pressão desnecessária. Poderia ir para lá com um time classificado, entendeu? Era menos uma pressão em cima da gente, que é pressão no Brasileirão, Libertadores também, aí Copa do Brasil também agora. Mas enfim, é o que aconteceu no jogo. Como eu disse, de ponto positivo, o time titular e o time reserva conseguem jogar da mesma forma. É claro que o time titular tem um nível técnico maior, né? Óbvio, do que o time reserva. Mas o padrão tático, a ideia de jogo se mantém. Isso aí é fundamental para quando chegar na reta final dos campeonatos, que precisar entrar algum reserva e tudo mais, o padrão tático não cai. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.